Capítulo 22. Porque crentes ficam enfermos e porque nunca devem ficar enfermos. És tu uma das milhões de pessoas enfermas e debilitadas fisicamente há muito tempo? Se sim, buscas sinceramente a libertação dessa enfermidade? Desejas ter boa saúde? Desejas uma razão para ser curado? A atitude mental que tens ao ler esta mensagem determinará o benefício que dela receberás. Primeiramente, quero dizer-te o seguinte: Deus não aprecia a enfermidade, nem necessita que sofras para a sua glória. A enfermidade não glorifica a Deus mais do que o pecado ou qualquer outra coisa má o glorifica. É a libertação que glorifica a Deus. O apóstolo Paulo disse aos coríntios que havia muitos fracos e doentes entre eles, porque não discerniam o corpo do Senhor. Em 1 Coríntios 11, 29 e 39. Nisso se encontra a resposta para as perguntas acerca de tantas enfermidades na igreja hoje em dia. Não é que Deus esteja purificando ou glorificando a sua igreja por meio da assim chamada fornalha de aflição. Não é que Deus esteja provando a fé de seus filhos. A enfermidade é devida à falta de instrução acerca do corpo de Cristo, assim como instruímos acerca do sangue de Cristo. Muitas vezes, dirigindo os cultos nas igrejas, temos pedido à assistência que levante a mão para identificar as pessoas enfermas. E em quase todos os casos, mais de 75% levanta a mão, significando que sofre de alguma forma de enfermidade, doença ou fraqueza. Isso não deve ser. Qual é a razão? Porque há 75% dos membros de nossas igrejas enfermos, sofrendo de alguma doença que Jesus Cristo, nosso substituto, já levou por nós. Mateus 8,17. Declaro que a resposta é simples quando temos a atitude correta. Precisamos discernir corretamente o corpo do Senhor. Contraste entre certa igreja do Antigo Testamento e certa igreja do Novo Testamento. Como contraste entre essa igreja que acabamos de mencionar, a de Corinto, onde apesar de ser pequena em número, muitos eram fracos e doentes, quero mencionar uma igreja muito maior, com cerca de 3 milhões de membros, que existia sob condições muito piores. Contudo, nessa igreja não houve um só enfermo, conforme Salmos 105:37. Eis duas igrejas, uma do Antigo Testamento, a outra do Novo Testamento. Uma era controlada pela lei, a outra abençoada pela graça. Uma foi estabelecida pelo sangue de animais, a outra pelo sangue do Filho de Deus. Contudo, essa igreja, governada pela lei, com sangue de animais, com 3 milhões de membros, não tinha um só membro enfermo ou fraco. Ao contrário, esta outra igreja do Novo Testamento, sob a graça e o sangue de Jesus, com somente poucos membros, tinha muitos membros fracos e enfermos. Havia, certamente, algo errado ali, e há algo errado ainda onde existe esta condição. A saúde providenciada na libertação de Israel. Vamos visitar o Egito, onde, durante 400 anos, os filhos de Israel habitaram. Governantes maus fizeram escravos os filhos de Deus. Passaram muitos longos anos enquanto os filhos de Israel lidavam como escravos de uma nação pagã. Na escravidão, passavam longas horas clamando ao Senhor por libertação. Mas está escrito que certo dia ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel, e Deus os conheceu, em Êxodo 2, 24, 25. E Deus escolheu um homem chamado Moisés, a quem disse: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Em Êxodo 3, 7, 8, 10.
Deus ainda ouve as orações do seu povo na escravidão e fala as mesmas palavras aos que necessitam de libertação. A este chamado para libertar o povo de Deus, o profeta Moisés atendeu. Depois de ele mostrar muitos sinais e maravilhas no Egito, veio o tempo para dar o último passo. E Deus lhe disse: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: tome cada um para si um cordeiro, e o sacrificará. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta. Comerão a carne do cordeiro. É a Páscoa do Senhor. Em Êxodo 12, 3, 6, 8, 11. Quero que notem bem que havia duas coisas que deveriam fazer: aplicar o sangue do cordeiro e comer a carne do cordeiro. Muitas pessoas se esquecem deste ato de comer o corpo do cordeiro, que é tão significativo quanto o beber seu sangue. Notem os dois passos. Primeiro, o anjo da morte, que passaria sobre o Egito, matando o primogênito de cada família, era um tipo da morte eterna da alma humana, causada pela natureza perversa e pecaminosa, pela qual o sangue de Jesus Cristo, nosso Cordeiro, fez expiação. Assim como o sangue do Cordeiro Pascal fez expiação por Israel. Tudo isso tratava do problema do pecado, tratava da necessidade da alma, não do problema da enfermidade, não da necessidade do corpo. Segundo, o comer da carne do cordeiro olhava para as necessidades físicas do homem. Convém-nos sempre lembrar que o comer do corpo do cordeiro não tinha relação alguma com a passagem do anjo da morte, porque o sangue nas ombreiras das portas foi o sinal dado ao anjo da morte, assim como o sangue de Cristo, nosso cordeiro, é a única expiação por nossos pecados, redimindo-nos e libertando-nos da penalidade do pecado, que é a morte. Israel iniciava uma jornada, que era um tipo de nossa jornada de crentes pela vida, em rumo a Canaã celestial. Deus planejou que seu povo tivesse boa saúde e fosse forte para esta jornada, e isso ainda é seu plano. O que aconteceu quando Israel comeu o cordeiro? Nada de importante que os homens percebessem. Mas o comer da carne do cordeiro era tão significativo quanto a aplicação do sangue nas ombreiras das portas. O que aconteceu quando Israel comeu o cordeiro, apontando para o sacrifício de Jesus Cristo no Calvário, o mesmo sacrifício que nos ficou para trás, quando, com fé, participamos dos dois emblemas, o pão e o vinho, em comemoração da morte de nosso cordeiro. Deus colocou no corpo humano uma pequena fábrica de beneficiar, que os homens chamam estômago. A comida que comemos é digerida lá e enviada para o sangue. Torna-se carne de nossa carne, osso de nosso osso, pele de nossa pele, corpo de nosso corpo. Torna-se uma parte de nós, a carne, o corpo do cordeiro imolado no Egito, quando comida, tornava-se uma parte dos israelitas. Tornou-se carne de sua carne, osso de seu osso, pele de sua pele, corpo de seu corpo, e era um tipo do corpo de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que seria morto mais tarde pelo mundo inteiro. Compare João 6,43, cuja vida, o apóstolo Paulo disse mais tarde, seria manifesta em nossa carne mortal, em 2 Coríntios 4:11. O apóstolo Paulo declara também que nós nos tornamos pela fé, membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos, conforme Efésios 5:30, versículo figurado. Participamos deste mesmo corpo de Cristo, em tipo, todas as vezes que participamos do pão na ceia do Senhor. Veja 1 Coríntios 10:16. A fé reconhece este fato e reivindica os benefícios prometidos do corpo açoitado por nós, o mesmo corpo que levou as cruéis pisaduras pelas quais fomos sarados. Os israelitas comeram o corpo do cordeiro e iniciaram sua jornada no dia seguinte. Ao andarem, desapareceram todas as suas enfermidades, e eis, entre as suas tribos não houve um só enfermo, não houve um só fraco. Mas todos eles eram fortes, de boa saúde e sadios.
Tinham comido o corpo do cordeiro que se tornara parte de seu próprio corpo. Maravilhoso, glorioso, quase incrível. Eis cerca de 3 milhões de pessoas, e nenhuma só pessoa fraca entre elas. Quando os israelitas obedeceram às ordens do profeta Moisés, aceitando sua mensagem acerca do Cordeiro, Deus fez um pacto ou contrato com eles, dizendo: Eu sou o Senhor que te sara, em Êxodo 15:26. Deus declarou mais que não permitiria doença alguma entrar neles enquanto lhe obedecessem. Isso ainda é a sua promessa. Prometeu mais: o número dos teus dias cumprirei. Em Êxodo 23:26. Isso ainda é a sua promessa, apesar do fato de que muitos na igreja em Corinto morreram antes de seu tempo, e que muitos atualmente estão morrendo antes de seu tempo. Todas as promessas de Deus aguardam a nossa reivindicação pela fé, antes de se tornarem nossas. Lembrem-se que Israel não somente aplicou o sangue às ombreiras das portas, que é um tipo de nossa salvação, mas também comeu o corpo, que era um tipo da cura da enfermidade. Por que digo isso? Notem mais e verão por que afirmo isso. O pecado e a enfermidade são dois males gêmeos, designados para estragar, matar e destruir o homem, que é a criação de Deus. A salvação do pecado e a cura da enfermidade são mercês gêmeas, supridas, para combater esses males espirituais e físicos nos homens. Quando Jesus Cristo se tornou o substituto dos homens, levando o pecado dos homens e carregando a sua enfermidade, ele o fez para que os homens fossem libertos de seus pecados, de suas enfermidades e do poder delas. Ele assim fez expiação pelos pecados dos homens, levando-os por eles, 1 Pedro 2:24, e fez provisão pelas enfermidades dos homens, levando-os por eles, conforme Mateus 8:17. O homem que crê nestas verdades e aceita o sacrifício do Calvário como seu próprio substituto, fica liberto dos seus pecados e de suas enfermidades, independentemente de sentir ou não sentir mudança imediata. Crendo e comportando-se como quem crê, sempre alcança os resultados prometidos. Deus não era apenas um libertador do anjo da morte, mas também aquele que curou suas doenças, e ele disse: Eu, o Senhor, não mudo, em Malaquias 3:6. Todos os israelitas que aplicaram o sangue nas ombreiras das portas ficaram protegidos do golpe do anjo da morte. E todos os israelitas que comeram do corpo do cordeiro ficaram libertos de enfermidade e se tornaram sãos, fortes e sadios. Isso tem sido o plano de Deus para seus filhos obedientes através de todas as Escrituras. O rei Davi disse, louvando a Deus: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, eis o problema do pecado, e sara todas as tuas enfermidades, eis o problema da enfermidade. Salmos 103, 2, 3. Assim, mostrando que a provisão foi feita para a libertação dos dois, o pecado e a enfermidade. O profeta Isaías disse acerca desse grande Cristo que viria: Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Eis o problema do pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eis o problema da enfermidade. Isaías 53:5. Mostrando novamente que a provisão tem sido feita para a libertação de ambos, o pecado e a enfermidade. Então, quando Jesus veio e começou a pregar o evangelho do reino, ele demonstrava que era aquele que sarava as enfermidades, tanto quanto aquele que perdoava os pecados. Foi o mesmo Cristo que disse: Levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. Eis o problema da enfermidade, que também disse: Filho, perdoados estão os teus pecados, eis o problema do pecado. Em Marcos 2:5-11.
Jesus, assim, providenciou perdão pelos pecados e cura para a enfermidade do homem paralítico. Jesus ocupava-se durante 3 anos de sua vida curando enfermos e perdoando os pecadores. Então, veio o tempo crucial em que se tornaria o substituto dos homens. Ele se tornaria pecador com nossos pecados, 2 Coríntios 5, 21. E se tornaria enfermo com nossas enfermidades, conforme Isaías 53, 10. Tinha de retirar tanto a enfermidade quanto o pecado, mas antes de os retirar com justiça, tinha de pagar a penalidade de ambos. Jesus Cristo, o único sem pecado e o único sem enfermidades, era o único que o podia fazer, mas ele o fez pelo seu grande amor, e ele o fez por nós, conforme Isaías 53. Mas antes de Jesus ir à cruz do Calvário, ele se esforçava para mostrar aos seus discípulos o que deveriam esperar e os resultados dos sofrimentos que iria suportar. Assim, o apóstolo Paulo relata tudo: que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Em 1 Coríntios 11, 23, 25. Duvida-se que os discípulos assentados à mesa e que o ouviram proferir estas palavras compreenderam a maior parte do que ele disse. Não esperavam o que ia acontecer, mas aconteceu. Foi apesar de ser cruel, atroz, perverso, brutal, pela vossa e minha libertação. Pelas mãos de homens cruéis, Jesus, nosso Cordeiro, foi açoitado. Cuspiram-no, feriram-no, torturaram-no. No seu corpo foram abertos sulcos longos e profundos pelo cruel chicote romano que literalmente arrancou pedaços da carne de suas costas. Essas eram as feridas pelas quais o profeta Isaías e o apóstolo Pedro dizem: fomos sarados, e foram aplicadas no seu corpo. Seu corpo foi brutalmente açoitado por nós. Isso não foi a expiação por nossos pecados. Foi assim que levou nossas enfermidades e assim providenciou a cura de nosso corpo. E quero repetir, essas pisaduras pelas quais fomos sarados foram aplicadas no seu corpo. O evangelista Mateus diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, em Mateus 8,17. Depois de o despirem e lhe ferirem o corpo, pelas quais feridas fomos sarados, então o cravaram na cruz e lhe traspassaram o lado. Seu sangue correu até o chão, mas isso foi derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mateus 26, 28. Não para a cura da enfermidade. Jesus, nosso Cordeiro, sofreu de 2 maneiras. Derramou seu sangue na cruz por nossa salvação do pecado e levou as feridas no seu corpo por nossa cura de enfermidade. Na agonia intensa de espírito e do físico no Calvário, que Jesus sofreu principalmente no seu espírito, pois durante este tempo até seu Pai se retirou dele, Jesus levou nossos pecados, sendo feito pecado por nós, conforme 2 Coríntios 5, 21. Mas na agonia excruciante do físico, no pretório, onde Jesus sofreu no seu corpo do azorrague terrível dos romanos, ele levou as nossas enfermidades, porque foi lá que, pelas suas feridas, ele foi feito doente por nós, Isaías 53, 10, e pelas suas feridas fomos sarados. Depois de Jesus completar isso e regressar à destra de Deus e assentar-se, todas as coisas sendo consumadas, tendo libertado completamente a humanidade, tanto espiritual quanto fisicamente, da escravidão satânica, o Espírito Santo revelou ao apóstolo Paulo o significado de tudo. Encontra-se isso interpretado nos escritos do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala-nos, em 1 Coríntios 11, acerca da ceia do Senhor, que todas as igrejas observam.
fala sobre os dois emblemas que honramos em lembrança dos sofrimentos de Jesus Cristo, nosso Cordeiro, o pão e o vinho, tipos do corpo açoitado e dilacerado por nossa cura física e o sangue derramado por nossa cura espiritual. Então o apóstolo Paulo acrescenta: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Em 1 Coríntios 11, 26. Em 1 Coríntios 10, 16, o apóstolo Paulo interpreta esses dois emblemas. O cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo. O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo. O sangue de Jesus foi derramado quando ele levou nossos pecados, para não ficarmos nós obrigados a levá-los, mas salvos deles e libertos do poder do pecado em nossas vidas. O corpo de Jesus foi ferido quando levou nossas enfermidades, para não ficarmos nós obrigados a levá-las, mas curados delas e libertos do poder da enfermidade em nossas vidas. Quando os crentes são ensinados a reconhecer a sua libertação de todas as doenças e do poder de todas as enfermidades em suas vidas, pelo corpo ferido de Cristo, assim como foram ensinados a reconhecer sua libertação de todos os pecados e de todo o poder do pecado em suas vidas, pelo sangue derramado de Cristo, então ficarão tão livres de enfermidades quanto são do pecado. A enfermidade não terá mais poder sobre eles do que o pecado. Verão que a enfermidade não é mais para a glória de Deus, da mesma forma como o pecado não pode glorificar a Deus. Perceberão que não há mais enfermidade para suas vidas do que há pecado para suas vidas. Verão que o pecado e a enfermidade são ambos aniquilados. Ambos foram levados pelo nosso substituto maravilhoso, Jesus, o Cordeiro de Deus, traspassado e açoitado por nós, participando da comunhão. Quando nos são oferecidos os emblemas da ceia do Senhor, em comemoração de sua morte, tomamos o cálice de vinho e bebemos reverentemente. Depois de beber, geralmente expressamos ao nosso Pai nossa gratidão por tão maravilhoso Cristo e pelo maravilhoso poder no sangue de Cristo em nos lavar de todo o nosso pecado. Regozijamo-nos, porque o poder do pecado sobre nossas vidas foi anulado, porque o pecado não tem mais domínio sobre nós. Mas como sabemos estas coisas? Eram extremistas quando nos disseram que o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Respondemos: não. Isso é verdade. A verdade sempre liberta. Estamos livres do pecado. Uma vez para sempre, fomos salvos de uma vida de pecado e cremos que o pecado não mais terá domínio sobre nós, porque somos salvos. Mas quando o pão nos é oferecido na ceia, tomamo-lo ternamente e comemos o pão, um símbolo do corpo de nosso Cordeiro, assim como os israelitas participavam do corpo do Cordeiro imolado no Egito. Então, damos graças pelo sacrifício maravilhoso de Jesus. Damos graças pelo corpo de Cristo que foi açoitado, e é somente até aí que nos ensinaram. Fomos ensinados que esse corpo foi mesmo traspassado por nós, mas não fomos ensinados acerca dos benefícios que podemos receber, porque esse corpo foi também açoitado por nós. Sara todas as tuas enfermidades. Salmos 103, 3, tem sido, geralmente, ignorado na ceia do Senhor. E porque a igreja não tem, geralmente, discernido, da maneira como devia, o corpo do Senhor, muitos de seus membros estão fracos e doentes hoje em dia. O cálice e o pão. Na comunhão, o cálice de vinho é um tipo do sangue de Cristo, derramado por muitos para a remissão dos pecados. Ao beber do cálice, regozijo-me pelo fato de que a minha natureza pecaminosa foi transformada, que fui recriado e feito de novo, que estou salvo. Nesta atitude, tenho discernido o sangue do Senhor.
Isso fizeram os coríntios e as multidões atuais o fazem. Na mesma comunhão, um pedacinho do pão partido tipifica o corpo de Cristo, açoitado com pisaduras cruéis, pelas quais foram lavadas e curadas as minhas enfermidades. Ao comer do pão, regozijo-me no fato de que meu corpo enfermo e fraco foi transformado, que se tornou osso de seu osso, carne de sua carne e corpo de seu corpo. Efésios 5:30, figurado, e que a vida de Jesus se manifesta em minha carne mortal. 2 Coríntios 2:11, que a enfermidade não mais tem autoridade sobre mim, que estou curado. Com essa atitude, tenho realmente discernido o corpo do Senhor. Há multidões que não têm feito isso hoje em dia. Tenho me perguntado muitas vezes por que os pastores que não pregam a cura divina para o corpo distribuem o pão à sua assistência. O pão que representa o corpo de Cristo, o corpo a que foram aplicadas as pisaduras, pelas quais somos todos os que creem, curados, conforme Isaías 53:5 e 1 Pedro 2:24. É consistente que continuem a oferecer o cálice, que tipifica o sangue derramado pela remissão de pecados, ao seu povo, porque discernem bem e são abençoados pelo sangue de Cristo. Mas parece inútil, mesmo esforço perdido, distribuírem o pão, que tipifica o corpo do Senhor açoitado por nossa cura física, e ensinar que a cura divina para o corpo não é mais para a igreja atual. Se não é mais para a igreja, para serem consistentes, tem de desistir de oferecer à assistência o emblema do sacrifício de Jesus, nosso Cordeiro, que supre esta cura para a igreja. Muitos de seus membros estão doentes ou enfermos porque, apesar de participarem do corpo do Senhor, não compreendem bem, não discernem o corpo como convém. Quando Jesus disse: "Este pão que é partido por vós representa meu corpo", ele esperava que compreendêssemos que foi seu corpo a que foram aplicadas as pisaduras cruéis pelas quais somos sarados. O discernir seu corpo corretamente trará libertação de nossas doenças, assim como o discernir seu sangue derramado retirará de nós os nossos pecados. Alguns participam da ceia do Senhor indignamente e são incapacitados para discernir ou reivindicar com fé o corpo do Senhor para a cura, mesmo depois de ter esta instrução. Se o homem que necessita da cura primeiramente se examina a si mesmo e se harmoniza com Deus, para que possa comer o pão e beber o cálice dignamente, como o apóstolo Paulo instruiu, então pode discernir o corpo do Senhor com fé para receber a cura. Para mim, os resultados da cura no corpo dilacerado de nosso Cordeiro são ensinados tão claramente, através das Escrituras, quanto as bênçãos da salvação pelo sangue derramado do Cordeiro. Se discernirdes o corpo açoitado e dilacerado com pisaduras, que levaram vossas enfermidades e vos curaram, a saúde será vossa. Será vossa tão certamente quanto vossa é a salvação, quando discernirdes o sangue derramado por vós, em cujo sacrifício foram levados os vossos pecados. A enfermidade perderá o poder sobre vossos corpos, justamente como o pecado perdeu o poder sobre vossa alma. Cristo, vosso substituto, levou ambos por vós, assim não tendes de os levar. Ao crerdes nesta porção da palavra e desempenhardes esta fé, sereis libertos. Sim, libertos da enfermidade tanto quanto do pecado. O pecado e a enfermidade são levados apenas uma vez, e desde que está escrito que Jesus já os levou, não precisais de os levar. Se os levardes, então, foi inteiramente em vão que Jesus os levou, porque não fostes beneficiados. Mas declaro que desde que Jesus os levou, vós e eu jamais precisamos de os levar. Assim, pelas suas pisaduras fomos sarados, e pelo seu sangue temos a remissão de nossos pecados.
Não temos mais fé no direito de a enfermidade dominar ou habitar em nosso ser físico do que no direito de o pecado dominar ou habitar em nosso ser espiritual. Reivindiquem pela fé essas duas provisões maravilhosas. Aceitem-nas como vossas. Aceitem a Jesus como aquele que vos cura, tanto quanto aquele que vos salva, e estareis tão livres de enfermidades quanto estais do pecado. Ninguém jamais clamou em vão a Cristo por socorro no sofrimento, mas enquanto multidão após multidão o apertava querendo a cura, o que é relatado é sempre o mesmo. Curou todos, em Mateus 4:24, 8:16, 12:15, 35, 14:14, Lucas 4:40, 6:19, etc. E pondo as mãos sobre cada um deles, os curava, em Lucas 4:40. Cristo veio fazer a vontade de seu Pai. Portanto, pregava o Evangelho e curou todos os que estavam enfermos. Andou curando a todos os oprimidos do diabo, em Atos 10:38. Sua razão para curar todos se encontra na expiação. Ele tomou sobre si, substitutivamente, as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, conforme Mateus 8:17. Se foram as nossas doenças que o Senhor levou, a Ele cumpria curar todos. O que Jesus fez ao curar a mulher com hemorragia foi por essa mulher só. Mas o que fez na sua morte foi por todo o mundo. Desde que a expiação foi a razão pela qual Cristo curava todos, Ele quer continuar a curar todos que cumprirem as condições, porque o que a expiação fazia pelos que viviam naquele tempo, fez também por nós em nosso tempo. Ele provou a morte por todos. Seu propósito em ordenar que se pregue isso a toda criatura, Marcos 16:15 e 18, é que toda criatura receba os benefícios. Capítulo 23. Os inimigos da fé genuína. Introdução. Na jornada da fé cristã, enfrentamos diversos obstáculos que muitas vezes disfarçam-se de piedade ou de compreensão espiritual. Este estudo visa discernir e refutar alguns dos inimigos mais sutis da fé genuína, oferecendo clareza e um caminho para uma vivência mais profunda e eficaz com as promessas divinas. E o desejo de ler acerca da palavra em vez de ler a própria palavra. É uma premissa fundamental da fé cristã, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Contudo, muitos se enganam ao crer que a leitura de comentários, livros devocionais ou testemunhos sobre a fé e sobre os homens de fé pode substituir o contato direto com as Escrituras Sagradas. Tal prática, embora possa inspirar um anseio profundo pela fé, não é o meio divinamente estabelecido para produzi-la. A fé autêntica e vivificante emerge exclusivamente da leitura atenta, meditação e audição da própria Palavra de Deus. É o Espírito Santo que, por meio da palavra, opera essa transformação em nossos corações. Ignorar a natureza ativa do crer. Há uma distinção crucial entre um substantivo e um verbo, uma diferença que, se ignorada, pode levar a uma compreensão distorcida da fé. Um substantivo designa uma pessoa, lugar ou objeto, frequentemente indicando algo estático, como um cadáver ou um caixão. Um verbo, por outro lado, geralmente expressa ação. Um cadáver ou um manequim são incapazes de agir. Somente a vida gera ação. Fé é um substantivo. Crer é um verbo. Observamos indivíduos que professam possuir grande fé, alguns chegando a afirmar ter toda a fé do mundo. Tal declaração, por mais grandiosa que pareça, se não for acompanhada por uma ação correspondente, é, biblicamente, uma fé morta. O apóstolo Tiago adverte: a fé sem as obras é morta. Tiago 2:20. É, portanto, possível ter fé em um sentido abstrato e, ainda assim, não receber coisa alguma de Deus. Mas crer é intrinsecamente diferente, pois a palavra crer é um verbo que, por sua natureza, denota ação.
Quando se crê, está se concretizando a promessa divina. Ao unir a ação à sua fé, você está de fato crendo. Esse ato de desempenhar a promessa invariavelmente leva Deus a agir para cumprir sua palavra. Crer na palavra é, em essência, concretizá-la. Crer é agir. A fé é a catalisadora da ação. 3. A confissão incoerente. É imperativo que não haja dissonância entre suas ações e suas confissões. O apóstolo Paulo assevera: com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10:10. Você não desejaria confessar Jesus Cristo como seu Senhor e, ao mesmo tempo, comportar-se como se fosse um pecador não redimido? Se assim se procedesse, a confissão perderia todo o seu significado, tornando-se meras palavras vãs. Se a sua confissão é pelas suas feridas fui curado, seria ilógico permanecer acamado por causa de uma febre. Aquele que crê verdadeiramente não daria importância ao sintoma, mas agiria em plena conformidade com a sua confissão, retendo firme a confissão de sua fé, pois fiel é aquele que prometeu. Hebreus 10:23. É fundamental lembrar que Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. Hebreus 3:1. Ele cumprirá suas responsabilidades sacerdotais, zelando para que recebamos o cumprimento de todas as promessas de Deus que confessamos fielmente com a boca e cremos no coração. A palavra de Deus em nossa boca e em nosso coração é equivalente à sua própria voz, e quando assim cultivada, exclui toda e qualquer razão para dúvidas. É nesse momento que a semente, que é a palavra de Deus, encontra boa terra, onde sempre produz fruto abundante. Não há possibilidade de fracasso quando agimos em conformidade com a palavra de Deus. É por esta via que provamos que as palavras do Messias Jesus são espírito e vida, conforme ele mesmo declarou. A promessa, eu sou o Senhor que te sara, quando internalizada na sua boca e no seu coração, Romanos 10:8, tem o poder de fazer desaparecer toda a enfermidade. Quando a Virgem Maria disse ao anjo Gabriel: cumpra-se em mim segundo a tua palavra, essa foi a palavra da fé em seu coração e em sua boca. Romanos 10:8. Sua declaração transformou as palavras do anjo em poder criativo, resultando na dádiva do Salvador ao mundo. Indubitavelmente, todas as nossas bênçãos são o resultado da palavra da fé em nossos corações e lábios. A palavra de Deus em nosso coração e em nossos lábios é tão eficaz quanto a própria declaração divina haja luz, ou quando os mundos pela palavra de Deus foram criados. Maria, com fé, disse: cumpra-se em mim segundo a tua palavra, algo que humanamente era impossível. Essa atitude foi análoga à de o patriarca Abraão, que chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Romanos 4:17. Todas as promessas bíblicas são Deus a falar conosco. Assim, em vez de permiti-las passar despercebidas, devemos, como Maria, declarar sobre cada promessa: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ao agirmos assim, provaremos que nenhuma palavra de Deus é vazia de poder. 4. A esperança não é fé. É crucial discernir que esperança e fé, embora relacionadas, não são sinônimos. A esperança é a expectativa de algo futuro, enquanto a fé é a certeza e a posse presente daquilo que se espera. Muitos confundem esperança com fé, mas a esperança sempre se projeta para o futuro, ao passo que a fé opera no agora. A esperança é vigorosa e frequentemente cheia de entusiasmo, mas por si só nunca possui coisa alguma. O mero fato de esperarmos por algo é a prova de que ainda não o temos. A fé, contudo, é possuidora. Quão grande é a diferença! Tanto a esperança quanto a fé são princípios bíblicos válidos, apesar de não serem idênticos. Há um tempo para esperar e há um tempo para ativar a fé.
Esperamos pelas bênçãos que Deus reservou para o nosso futuro, o céu, uma coroa de justiça, uma mansão celestial, felicidade eterna, etc. Mas devemos concretizar nossa fé pelas bênçãos que Deus já nos proveu, agora. A cura, assim como o perdão, é uma provisão universal, oferecida gratuitamente a todos neste instante, e por ela nunca devemos esperar, mas sim reclamá-la pela fé agora. Há promessas na Bíblia e há também declarações de fatos. Uma promessa aponta para o futuro, mas uma declaração de um fato é para o presente. A ressurreição de Cristo e a vida eterna são uma esperança. As mansões celestiais que iremos habitar são uma esperança. São para o futuro. O céu é uma esperança. A coroa da justiça que o Senhor reserva para todos os seus fiéis é uma esperança futura. A esperança não traz confusão, afirmam as Escrituras. A esperança pertence às coisas futuras. Não esperamos o que já temos. Romanos 8:24. A fé, por sua vez, reconhece as coisas que as Escrituras declaram serem nossas e as reclama, independentemente de quaisquer sintomas enganosos. Por exemplo, pelas suas pisaduras fomos sarados. Esta não é uma promessa futura, é uma declaração de um fato consumado. Não esperamos por isso. A fé reclama essa realidade agora, e se verdadeiramente cremos nisso, colocamos essa declaração de fato em atividade. Levantamo-nos da cama. Deixamos de lado todos os auxílios que contradizem a palavra. Concretizamos toda a nossa libertação, agindo como agiríamos se um advogado nos informasse que 100.000 cruzeiros nos foram deixados como herança em um banco. Não esperaríamos que suas palavras fossem verdadeiras ou que receberíamos o dinheiro em algum tempo futuro. Pelo contrário, buscaríamos adquirir o valor imediatamente. Jamais devemos dizer, espero ser curado algum dia. Já fomos curados. Se cremos nisso e nos comportamos de acordo com nossa fé, a saúde será nossa. Finto, a oração equivocada por fé. Alguns crentes oram da seguinte forma: Senhor, ajuda-me a ter fé. Ajuda-me a crer na tua palavra. Contudo, esquecem-se de que a Bíblia ensina que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17, e não pela oração que pede fé. Pedir fé seria o equivalente a dizer, Pai, ajuda-me a ficar convicto de que querias dizer o que disseste quando fizeste essa promessa. Aqueles que pedem fé a Deus, muitas vezes não reconhecem o fato de que Jesus declara que somos crentes, aqueles que creem. Aquele que é crente não pode duvidar de sua identidade em Cristo. Jesus afirmou, aquele que crê será salvo. Se você é salvo, você é um crente. Portanto, nunca peça ao Pai para o ajudar a crer. Você é um crente. Agora, haja em sua palavra. Sexto, a mera concordância intelectual com a palavra. Numerosos indivíduos que afirmam possuir toda a fé do mundo, frequentemente demonstram o contrário por aquilo que acrescentam às suas declarações. Por exemplo, podem dizer, sim, realmente tenho toda a fé do mundo, sempre criei no precioso livro de Deus, a Bíblia, mas, por alguma razão, não consigo ser curado. Nunca tive boa saúde. Esforço-me constantemente para crer, mas parece que não alcanço coisa alguma. Tal pessoa não compreende a verdade de que Deus declara que ela foi curada no Calvário, pelas feridas de Jesus. Ela se recusa a crer que lhe foi concedida boa saúde, quando o Messias Jesus sofreu as pisaduras pelas quais foi redimida. Concorda intelectualmente que a palavra é verdadeira, mas não a crê de coração, e, consequentemente, nunca concretiza as palavras de Deus. Toda a fé que algumas pessoas possuem é meramente acerca do que falam. Por mais estranho que pareça, a fé é sempre demonstrada mais por ações do que por palavras. Quando os 4 homens, na notável história relatada em Marcos, capítulo 2,
Trouxeram o paralítico e o baixaram pelo telhado. Jesus, vendo-lhes a fé, não ouvindo-os gabar-se da grande fé que tinham, mas vendo a sua fé em suas ações, curou o homem. Ele viu a fé deles em suas ações. Nunca fale ou se gabe de sua fé. Se você tem fé, excelente. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Mas não se detenha em falar constantemente sobre sua fé. Concretize a sua fé. Isso é crer. Se Deus declara, eu sou o Senhor que te cura, e que cura todas as tuas enfermidades, então ponha isso em atividade. E assim Deus agirá para cumprir sua promessa. Não permaneça no leito, gabando-se de sua fé, enquanto se queixa da dor que sofre. Pelo contrário, levante-se, fiando-se na palavra de Deus, concretizando a sua fé, e Deus cumprirá a sua palavra para você. 7. A dependência da fé alheia. É imperativo que cada crente desenvolva e possua sua própria fé. Observa-se que a maioria das pessoas vive em grande indiferença espiritual, até que se defrontam com um perigo iminente. Adoecem ou um ente querido é acometido por enfermidade. Surge um problema financeiro ou outra adversidade que ameaça todo o seu futuro. Então, desesperadamente procuram alguém para chorar e suspirar, citar escrituras e realizar o que chamam de oração. Mas tudo isso se mostra inútil porque não está fundamentado na fé pessoal. Se houvesse fé genuína, não haveria choro e suspiros, mas sim regozijo, pois saberiam que qualquer coisa que pedissem ao Pai, no nome de Jesus, Ele a faria. Não se aumenta a fé por meio da autocompaixão. Aumenta-se a fé, concretizando a palavra e permitindo que a palavra habite em nós, assim como habitou no Messias Jesus. Ao colocar a palavra em ação, edifica-se a fé. Torna-se um cumpridor da palavra, um praticante da palavra, não meramente um falador acerca da palavra. Deus não está mais próximo de qualquer outra pessoa do que de você. Ele não responderá mais depressa a qualquer outra pessoa do que a você. Ele é seu Deus. A palavra é sua, mesmo quando o pastor está ausente e o telefone está mudo. Capítulo 20, Cartese. Eis algumas coisas que não deves fazer. 1. Não te esforces para crer, mas concretiza a palavra. Isso é crer. 2. Não mantenhas uma confissão que contradiga a palavra de Deus. Esforça-te para ter um testemunho e uma confissão que estejam em plena concordância com a palavra de Deus, independentemente de qualquer sintoma enganoso. Reconhece a soberania da sua palavra. 3. Não te fies na fé alheia. Desenvolve a tua própria fé. Tu és um crente. Tens fé. Observa o que nos ensina Romanos 12:3. 4. Não te expresses com dúvida e incredulidade. Cita as Escrituras com firmeza, e elas se tornarão a tua verdade. O apóstolo João registra em Apocalipse 12:11. Eles o venceram, o adversário, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. 5. Não te concentres em falar sobre enfermidades e dores. Antes, proclama a tua cura. Ao verbalizares a enfermidade, estás magnificando e glorificando o diabo, confessando por tuas próprias palavras que ele tem poder para te adoecer. Faz com que o teu adversário seja obrigado a ouvir-te louvar a Deus e a narrar as verdades da palavra viva e das suas promessas. Ele certamente não permanecerá muito tempo contigo. O Senhor Jesus Cristo, ao ser tentado por Satanás, venceu-o declarando, está escrito, e então repetiu as palavras de seu Pai. Tu também podes vencer Satanás da mesma maneira. 6. Não te declares, acho que sou um Tomé duvidador. Não consideras que a incredulidade do apóstolo Tomé acerca da ressurreição do Senhor Jesus entristeceu mais o seu coração do que a negação do apóstolo Pedro?
Descrer da morte sacrificial e expiatória de Jesus Cristo é o pecado que condena acima de todos os pecados. Tal atitude para com as pisaduras de Jesus Cristo, que trazem cura, não pode ser menos pecaminosa. 7. Não te manifestes em termos de fracasso, incapacidade ou limitações. Pelo contrário, afirma, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. O apóstolo Paulo, um vencedor em tudo o que empreendeu no ministério deste bendito evangelho, declarou: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Portanto, proclama: eu posso e jamais não posso. É impossível gerar fé sem a prática da palavra. Da mesma forma, não se pode desenvolver uma vida de oração autêntica sem colocar a palavra em ação, permitindo que ela habite, permaneça e ocupe seu lugar de direito em ti. O apóstolo Tiago adverte: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Em Tiago 1, 22, 25. Capítulo 20, 15. O poder da palavra de Deus. O livro de Gênesis 1:1 declara: no princípio criou Deus os céus e a terra. Observai atentamente como Deus realizou a criação dos céus e da terra. E Gênesis 1:3 prossegue: e disse Deus: haja luz. Observai, Deus proferiu apenas a palavra: haja luz, e imediatamente vemos o resultado: e houve luz. Eis a verdade inegável e revelada. O que Deus disse, aconteceu. Em Gênesis 1, 6, 7, lemos: e disse Deus: haja uma expansão. E assim foi. Gênesis 1, 9 registra: e disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E em Gênesis 1, 11, e disse Deus: produza a terra. E assim foi. Finalmente, em Gênesis 1, 14 e 15, e disse Deus: haja luminares. E assim foi. Como Deus criou o que fez? Vimos, pela inerrante palavra de Deus, como todas as coisas passaram a existir. O autor da Epístola aos Hebreus afirma em Hebreus 11:3: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Quando nós, como filhos do Deus vivo, começamos a reconhecer o poder, sim, o poder criador, inerente ao que Deus diz, então apreendemos uma verdade capaz de tornar possíveis todas as impossibilidades e de simplificar o que antes parecia intransponível. Antes de conhecermos o poder da palavra de Deus, essa palavra não se torna uma realidade viva para nós. Ela ainda não adquire vitalidade, é apenas uma bela doutrina, um credo, um dogma. Permanece morta e inútil, um mero produto do prelo, uma combinação de papel e tinta. Contudo, ouçamos o que o Senhor Jesus Cristo declara em João 6:63. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Quando Deus fala, observai bem, o mesmo poder criador opera, tal como operou quando ele falou e o mundo passou a existir. Sua palavra atual é tão eficiente, tão poderosa, sim, tão geradora quanto quando os mundos pela palavra de Deus foram criados. O profeta Ezequiel testifica em Ezequiel 12:25, eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. O profeta Daniel nos lembra em Daniel 9:12, e ele, Deus, confirmou a sua palavra que falou. O Senhor Jesus Cristo assevera em Mateus 24:35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O apóstolo Pedro declara em 1ª Epístola de Pedro 1:25, a palavra do Senhor permanece para sempre. O apóstolo Paulo em Romanos 4:16 afirma, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade. E ainda em Romanos 4:21, ele conclui que o que ele, Deus, tinha prometido também era poderoso para o fazer. Finalmente, o evangelista Lucas registra em Lucas 1:37, porque nenhuma palavra vinda de Deus será impossível.
Por a palavra em execução, crede firmemente na palavra de Deus. Confiai inabalavelmente em sua palavra. Conhecei o poder criador, inerente à sua palavra, e então sereis capazes de executá-la com ousadia. Se Deus declara, eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, 26. E se creres no poder dessas maravilhosas palavras, então as executarás. Consequentemente, o enfermo acamado se levantará pela fé e será curado. O coxo saltará como um cervo, a língua do mudo começará a cantar, os ouvidos dos surdos se abrirão, as dores fugirão, as trevas serão banidas, e começarás a realizar as mesmas coisas que não podias fazer antes de te confiares plenamente na palavra de Deus, antes de concretizares essa palavra e seres restaurado à saúde. O poder criativo da palavra de Deus gerará em teu corpo exatamente aquilo de que necessitas para alcançar saúde e vigor. A fraqueza se converterá em fortaleza, a morte se transformará em vida, a enfermidade se tornará saúde e as impossibilidades se converterão em possibilidades tangíveis. Crede-me, amados irmãos, vós que necessitais de socorro, podeis levantar-vos agora mesmo pela fé, crendo ousadamente na palavra de Deus, e recebereis força renovada para vossos corpos assolados por dores. Podeis experimentar pessoalmente o poder maravilhoso e criativo da palavra de Deus, simplesmente crendo nela a ponto de colocá-la em ação. A fé provada pelas ações, afirmo, colocar a palavra de Deus em ação, porque como o apóstolo Tiago nos ensina em Tiago 2:20, a fé sem obras é morta. Esta passagem escriturística significa que nossa fé é proporcional à sua concretização. Eis um fato aparentemente pequeno, mas de imensa relevância. A fé jamais se vangloria. Ela sempre se manifesta em ação. Seria uma insensatez declarar que cremos em algo e, ao mesmo tempo, recusar agir conforme a situação exige. Seria inútil professar grande fé na solidez de uma ponte sobre um abismo e, simultaneamente, recusar atravessá-la com nosso veículo. O apóstolo Tiago declara em Tiago 2:22 que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras, as do patriarca Abraão, a fé foi aperfeiçoada. Nossas ações, portanto, justificarão a nossa fé. A fé em ação sempre vence. Durante uma de nossas campanhas de cura em Kingston, Jamaica, a multidão cercou o muro do auditório desde as 15h30, aguardando até as 18h30, horário de abertura dos portões. Uma mulher, vinda de fora da cidade, trouxe seu marido, que havia sofrido um ataque apoplético, carregando-o nas costas. Ao encontrar o portão trancado e observar centenas de pessoas transpondo o muro, ela colocou seu marido por cima do muro e, em seguida, também o atravessou. Levantando então o marido do chão, levou-o para dentro do prédio e para a fila de oração. Ao fazer isso, ela concretizava sua fé. Não é preciso dizer que ele retornou caminhando, curado pelo poder de Deus. A fé em ação sempre triunfa. Outra mulher, vítima de câncer e paralisia, foi levada a um de nossos cultos e acomodada em um quarto. A expectativa era que ela falecesse antes do término do culto, pois há 6 meses não conseguia sequer sentar-se e seus pés e pernas estavam completamente paralisados. Após ministrarmos a palavra, entramos e lhe impusemos as mãos, repreendendo o câncer. Perguntei-lhe: irmã, quando deseja estar curada? Ela respondeu: agora. Então eu disse: levanta-te em nome de Jesus Cristo e sê curada. Ela arrastou os pés da cama vagarosamente, sentou-se, pôs-se de pé, levantou os braços e saiu caminhando diante da assistência, louvando a Deus em alta voz. Ela de fato concretizou a sua fé. No instante preciso em que a fé começa a se manifestar em ação, dependendo inteiramente do que Deus tem dito em sua palavra, o poder criativo inicia a sua obra.
e a enfermidade é compelida a desaparecer. Jamais hesites em crer em Deus e agir segundo a sua palavra. Lembra-te do que o Senhor Jesus Cristo disse ao pai da menina, sobre quem os céticos afirmavam que já havia morrido. Não temas, crê somente, conforme registrado em Marcos 5,36. Meu coração palpitou ao notar que a palavra crer é um verbo. Isso é significativo, pois um verbo geralmente indica ação. O apóstolo Tiago compreendia essa verdade quando escreveu em Tiago 2,17: a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Ele também questionou em Tiago 2,14: que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? E de forma incisiva, acrescentou em Tiago 2,18: mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Se Deus pôde criar um mundo com suas palavras, haja luz, então Ele pode com toda certeza curar teu corpo enfermo com sua palavra. O rei Davi, no Salmo 107:20, testifica: enviou sua palavra e o sarou. A autoridade da palavra de Deus. O evangelista João, em seu evangelho, João 1:13, proclama com autoridade: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Deus uniu-se a si mesmo com a sua palavra de forma indissolúvel. Ele não somente reside em sua palavra, mas também a sustenta e a garante. É impossível separar Deus de sua palavra. Ele não apenas chamou à existência coisas que não existiam, fazendo-as surgir no momento exato, mas, conforme o profeta Jeremias revela em Jeremias 1:12, ele vela sobre sua palavra para que nenhuma de suas promessas falhe, antes que todas se cumpram integralmente. Deus declara em Êxodo 15:26, eu sou o Senhor que te sara. Esta palavra de promessa permanecerá para todo o sempre, como afirma o apóstolo Pedro em primeira epístola de Pedro 1:25. A palavra é, como seu autor divino, eterna, invariável e viva. A palavra de um homem reflete sua essência. A palavra de Deus, por sua vez, é a própria essência de Deus. Descrer dessa palavra é, portanto, descrer de Deus, que é o seu divino autor. Nossa atitude diante da palavra de Deus é o fator determinante para todas as coisas. Quando foi anunciado a Maria que ela conceberia pela virtude do Espírito Santo e daria à luz aquele que salvaria o povo de seus pecados, ela não compreendia como tal evento poderia ocorrer. Aos olhos naturais, era uma impossibilidade. A razão humana, se permitirmos, tende a usurpar o lugar da palavra divina. Agir em conformidade com a palavra sobrenatural de Deus nem sempre se alinha com nossos sentidos ou lógica humana. Pode até parecer fanatismo. Contudo, Maria nos revelou o segredo do favor de Deus quando declarou: cumpra-se em mim segundo a tua palavra, conforme Lucas 1:38. Essa atitude agradou ao Pai e foi feito. Quando a igreja aprender a deixar de lado seus argumentos intelectuais e a abandonar seus conhecimentos meramente teóricos, reconhecendo que a mente da carne é inimizade contra Deus, visto que não é sujeita à lei de Deus, nem o pode ser, Romanos 8:7, e quando com humildade novamente proclamar: cumpra-se em mim a tua palavra, e agir em conformidade com essas palavras, ela varrerá novamente o mundo com vitória e poder triunfal. A igreja se identificará corretamente com sua verdadeira missão e será reconhecida como estes que têm alvoroçado o mundo, conforme registrado em Atos dos Apóstolos 17:6. Admirados com a palavra de Jesus. Após o Senhor Jesus ser batizado por João Batista no Rio Jordão, ele foi impelido pelo Espírito Santo ao deserto, onde permaneceu por 40 dias.
O evangelista Lucas, em Lucas 4,14, registra: Então, pela virtude do Espírito voltou Jesus para iniciar seu ministério terrestre. A primeira característica que causou admiração e cativou a atenção do povo foi o fato de que o Senhor Jesus falava com poder e autoridade. Admiravam a sua doutrina. Por quê? Porque, como o evangelista Lucas atesta em Lucas 4,32, a sua palavra era com autoridade, poder. Maravilharam-se e exclamaram, conforme o versículo 36 do mesmo capítulo: Que palavra é esta, que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? Este homem, o Senhor Jesus, estando em pé em um barco de pescador, proferiu palavras à tempestade que, sob um céu enegrecido, rugia e arremessava o barco de um lado para outro. Cala-te, aquieta-te. Marcos 4,39. E eis que sobreveio uma grande bonança. Então os discípulos perplexos exclamaram: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando o Senhor Jesus apareceu na sinagoga, ele leu no livro do profeta Isaías a passagem que diz: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, conforme Lucas 4,18. No versículo 22 do mesmo capítulo, declara-se que todos se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. Muitas foram as ocasiões em que o povo se admirava e maravilhava ao ouvir o Senhor Jesus falar com autoridade e poder. Onde quer que estivesse ou em qualquer momento, eles criam em suas palavras. O impossível se tornava possível, o difícil, fácil. Coisas jamais vistas começavam a acontecer, e milagres gloriosos tornaram-se eventos corriqueiros, a chave para a vitória. Ao pai do jovem lunático, o Senhor Jesus disse: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê, em Marcos 9,23. Amados leitores, crede nas palavras de Cristo, crede que acontecerá o que ele diz. Não duvideis de nada, antes crede somente. Tudo é possível ao que crê. Se crerdes somente, vós podereis ser libertos e curados agora mesmo, onde quer que estejais. Concretizai a palavra de Deus agora mesmo e sobrepujai todas as vossas dúvidas e receios. Permiti que vossa fé vos liberte, colocando-a em atividade. Tendes fé em vós agora mesmo, mas nunca a deixastes agir para vos trazer libertação. Mantiveste-la presa, mantiveste-la amarrada. Ela foi obrigada a permanecer dormente dentro de vós, porque vos recusastes a agir segundo a palavra de Deus. Sabeis que a palavra de Deus é verdadeira, mas ao não permitirdes que vossa fé agisse, não alcançastes a cura para vós. Concretizai a vossa fé, e a palavra de Deus vos transmitirá poder criativo e vida divina aos vossos corpos. O Senhor Jesus questiona em João 11:26. Crês tu isto? Lembrem-se, tudo é possível ao que crê. Agi segundo as palavras de Deus. Concretizai a verdade. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Se crerdes somente, será feito agora mesmo, onde quer que estejais, e sereis libertos. Vossas dores e inflamações começarão a desaparecer. Esses ouvidos surdos começarão a ouvir sons. A vida começará a fluir nessa perna paralisada. Irmão, crê nisso, e está feito agora mesmo. Levanta-te e anda no nome de Jesus Cristo. Faze-o agora. Realiza mesmo o que consideras impossível e serás curado. Faze-o no nome de Jesus Cristo, ordenando que essa enfermidade, essa doença, esse cocheio se afaste de ti e verás a glória de Deus. Aleluia! Sua palavra está com poder hoje em dia. O que abriu meus olhos,
quando testemunhei o poder de Deus, demonstrado por meio desse método tão simples, e observei um crente ordenar que espíritos surdos e mudos saíssem de muitas pessoas, e vi que elas passaram a ouvir e a falar, fiquei plenamente convicto de que essa era a maneira bíblica. O poder do nome do Senhor Jesus Cristo foi-me revelado, pois comprovei diante dos meus próprios olhos que é possível realizar as mesmas obras hoje que foram feitas pelos apóstolos e pelo próprio Senhor Jesus. Compreendi que podemos fazer tudo o que o Senhor Jesus disse que podemos, realizando-o em seu nome. Retornei ao East Side Tabernacle de Portland, Oregon, onde pastoreava naquele tempo, e anunciei um culto de cura divina, solicitando a todos que trouxessem seus enfermos, assegurando-lhes que seriam curados. Houve muitas curas maravilhosas naquela mesma noite, e as notícias se espalharam amplamente. Desde então, temos testemunhado muitos milhares de milagres e curas em campanhas por todo o nosso continente, em outros países e nas ilhas, provando milhares de vezes que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente, conforme Hebreus 13:8. Se ele é imutável, sua palavra é igualmente imutável. Ela ainda transmite poder quando enunciada com fé. Faze-te ao mar alto e lança a tua rede. Lembra-te de como os discípulos passaram a noite inteira lançando as redes para apanhar peixes e garantir seu pão cotidiano, mas nada capturaram. O Senhor Jesus apareceu e disse: Fazei-vos ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E Simão Pedro, respondendo-lhe, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Ouvi novamente a ênfase, mas sobre a tua palavra lançarei a rede, como narrado em Lucas 5:4-5. O apóstolo Pedro não vacilou, discutindo a aparente insensatez das palavras de seu mestre. Não hesitou, explicando como a situação parecia sem esperança. Não argumentou que conhecia aquelas águas e que sabia não haver peixes naquele lugar, pois era hábil o suficiente para capturá-los se os houvesse. Sua obediência foi imediata e inquestionável. Quantas vezes, quando ministramos às multidões, o povo tende a vacilar, relatando o tempo de sua enfermidade, enumerando quantos médicos e especialistas os declararam incuráveis, ou quantas vezes oraram sem qualquer melhora. Amado irmão, anima-te. Aprende com o apóstolo Pedro, o pescador, este segredo crucial. A obediência incondicional sempre traz a vitória, especialmente quando obedecemos às palavras do Mestre. Ah, amados amigos, jamais hesiteis em ir ao limite da obediência às palavras de Jeová. Entrega-vos em plena obediência a todas as suas palavras, porque nenhuma palavra vinda de Deus será impossível, ou seja, desprovida de poder, conforme Lucas 1:37. Ele tem o poder de encher todas as redes. Portanto, lançai-as todas sem reservas. Talvez tenhas passado muitos anos enfermo. Muitas pessoas, porventura, oraram por ti. Muitos médicos já balançaram a cabeça em desespero, sem saber o que fazer por ti. Declararam que somente um poder sobrenatural poderia te curar agora. Tentaste repetidas vezes alcançar a cura, mas, amados amigos, a palavra de Deus continua a declarar com veemência: pelas suas pisaduras fomos sarados, como profetizado por Isaías em Isaías 53:5. Anima-te novamente. Desta vez declara com convicção: mas sobre a tua palavra volto novamente a ti. Sobre a tua palavra sararei. Sobre a tua palavra ficarei completamente curado. A palavra de Deus não pode falhar. Crede nisso de todo o coração, e sobre a tua palavra concretizai a vossa fé. Lançai as vossas redes, e esperai que se encherão de cura. Confiai na palavra eterna e inabalável de Deus. A fé sempre traz a resposta completa: sim,
abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. Como foi a notável experiência do apóstolo Pedro quando lançou sua rede sobre a palavra de Cristo. Capítulo 26. 3 perguntas sobre o espinho na carne de Paulo. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me ensoberbecesse, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. 2 Coríntios 12, 7, 9. Uma das objeções mais correntes hoje contra o ministério da cura divina é a interpretação do espinho na carne de Paulo. Uma ideia tradicional tem se propagado, levando a outras conclusões. Sem dúvida, a doutrina amplamente divulgada de que Deus é o autor da doença e que Ele deseja que alguns de seus filhos mais devotos permaneçam enfermos para glorificá-lo, exibindo coragem e paciência, tem fortalecido a noção de que Paulo padecia de uma enfermidade que Deus se recusou a curar. Não cremos que alguém que dedique tempo para ler tudo o que Deus revela sobre o assunto da cura possa formar tal conclusão. Reconheço, portanto, que homens igualmente devotos podem ter opiniões divergentes, não somente sobre este ponto, mas sobre todo o assunto da cura divina. É meramente uma questão de estudo e investigação diligente. Muitos homens bons, que ensinam que a época de milagres já passou, ao lerem as Escrituras, têm negligenciado o ensinamento da Bíblia sobre a cura, não crendo que tenha aplicação para nós hoje. É com o mais sincero desejo de auxiliar todo o coração honesto e buscador da verdade que apresentamos o presente estudo acerca do espinho na carne de Paulo. Muitos milhares de pessoas amadas têm padecido desnecessariamente anos de agonia e enfermidade, crendo que agradavam a Deus, que levou Paulo, segundo eles, a sofrer alguma forma de enfermidade. Para compreendermos bem esse caso, consideremos o que a Bíblia realmente diz acerca desse espinho na carne. 1. O que era esse espinho? 2. O que ele pretendia fazer? 3. Por que foi dado a Paulo? Primeiro, a expressão espinho na carne não se encontra nem no Velho Testamento nem no Novo, a não ser em sentido figurado. A figura de espinho na carne não se emprega nem sequer uma vez na Bíblia, como uma figura de enfermidade. Todas as vezes, essa expressão na Bíblia declara exatamente o que era o espinho na carne. Em Números 33:55, a expressão espinho na carne ilustrava os habitantes de Canaã. Em Josué 23:13, refere-se às nações pagãs de Canaã aos cananeus. Nestes 2 casos, a Bíblia afirma clara e exatamente o que eram esses espinhos na carne. Eram personalidades. Paulo declara com a mesma clareza que seu espinho era um mensageiro de Satanás, ou conforme outros tradutores, o anjo do diabo. Novamente, a ilustração espinho na carne era uma personalidade, um mensageiro de Satanás. Essa palavra mensageiro é traduzida da palavra grega ângelos, que se encontra 188 vezes na Bíblia, e é traduzida anjo 181 vezes, e 7 vezes mensageiro. Em todas as 188 ocorrências na Bíblia, a palavra refere-se a uma pessoa ou ser, e não a uma coisa, sem uma única exceção. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25:41, ou mensageiros. E o espinho na carne de Paulo era um desses mensageiros do diabo, como o próprio Paulo afirma. Pregadores e mestres têm imaginado o espinho na carne de Paulo como tudo, desde uma doença oriental, oftalmia, até uma esposa não convertida.
Parece-me tão improvável que tais ideias, tão gerais e diversas, passassem de uma pessoa a outra, quando Paulo declara tão clara e definitivamente o que era seu espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Segundo, Paulo não apenas nos diz o que era seu espinho, um mensageiro de Satanás, mas nos diz também o que esse mensageiro ou anjo de Satanás veio para fazer, para me esbofetear. A palavra esbofetear significa dar bofetada após bofetada, como quando as ondas esbofeteiam um navio e como quando esbofeteavam Cristo. Vejamos como essa palavra é empregada em Mateus 26:67, Marcos 14:65, 1 Coríntios 4:11, 1 Pedro 2:20. A mesma palavra usada em 2 Coríntios 12:7, descrevendo o suplício de Paulo, ligado a este mensageiro de Satanás, deve ser interpretada em harmonia com o sentido da palavra em todas as outras escrituras. Não se refere à enfermidade nem à doença em nenhum desses casos. Esse mensageiro ou anjo de Satanás foi enviado para esbofetear Paulo continuamente, para dar bofetada após bofetada neste fiel homem de Deus. A enfermidade em si não esbofeteia uma pessoa, mas a obra de um anjo do diabo em fustigar certamente se encaixa nesta descrição. O seguinte catálogo dos sofrimentos de Paulo, bofetadas do mensageiro de Satanás, sempre presente, durante seu ministério, será suficiente, certamente, para dar conta das bofetadas dadas a Paulo durante a sua vida, sem acrescentar enfermidade à lista, uma coisa que nem Paulo e nem as Escrituras mencionam. Imediatamente após a conversão de Paulo, Deus enviou Ananias a Paulo para informar-lhe que ele mostraria quanto devia padecer por seu nome, conforme Atos dos Apóstolos 9:16. Isso se cumpriu nos seguintes acontecimentos. 1. Os judeus, logo após a sua conversão, tomaram conselho entre si para matá-lo. Atos dos Apóstolos 9:23. 2. Impedido de ajuntar-se aos discípulos. Atos dos Apóstolos 9:26-29. 3. Resistido por Satanás. Atos dos Apóstolos 13:6-13. 4. Resistido pelos judeus amotinados. Atos dos Apóstolos 13:44-49. 5. Expulso de Antioquia da Pisídia. Atos dos Apóstolos 13:14-50-52. 6. Atacado pela multidão e expulso de Icônio. Atos dos Apóstolos 14:1-5. 7. Fugiu para Listra e Derbe, apedrejado e deixado como morto. Atos dos Apóstolos 14:6-19. 8. Disputava continuamente com irmãos falsos. Atos dos Apóstolos 19:8, 9. Açoitado e lançado em prisão em Filipos. Atos dos Apóstolos 16, 12, 40. 10. Atacado pelas multidões e expulso de Tessalônica. Atos dos Apóstolos 17, 1, 10. 11. Atacado pelas multidões e expulso de Bereia. Atos dos Apóstolos 17, 10, 14. 12. Atacado pela multidão em Corinto. Atos dos Apóstolos 18, 1, 23. 13. Atacado pela multidão em Éfeso. Atos dos Apóstolos 19, 23, 41. 14. Conspiração dos judeus para matá-lo. Atos dos Apóstolos 23. 15. Preso pelos judeus, atacado pelas multidões, julgado 5 vezes e muitos outros padecimentos. Além do opróbrio, necessidades, perseguições e aflições mencionados em 2 Coríntios 12, no capítulo 6 da mesma epístola, ele menciona açoites, prisões, tumultos, desonra, infâmia, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos. E no capítulo 11, ele menciona açoites em número muito maior do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 40 chibatadas menos uma. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado,
3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no mar alto em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em frio e nudez, injuriado, perseguido, blasfemado, chegando a ser como o lixo deste mundo, como a escória de todos. Quem, senão o mensageiro de Satanás, poderia ser o agente por trás de tantos sofrimentos? Vê-se que Paulo, ao enumerá-los, menciona quase tudo em que se pode pensar, menos em enfermidade, como doença dos olhos. A coisa que ele não menciona, a tradição pega e diz que era seu espinho. Por que os pregadores e mestres substituem doença dos olhos ou enfermidade, o que Paulo não menciona, pelas bofetadas que Paulo menciona? Certamente o espinho de Paulo não podia ser a vista deficiente, porque os seus olhos foram curados de cegueira, conforme Atos dos Apóstolos 9:18. Notamos agora 2 pontos claros, sem nos desviarmos em coisa alguma do que Paulo realmente disse acerca desse espinho. Isto é, 1. O que era o espinho de Paulo? Resposta: um mensageiro, anjo de Satanás. 2. O que esse mensageiro ia fazer? Resposta: para me esbofetear, dar bofetada após bofetada. Tenho ouvido pregador após pregador e mestre após mestre dar sua ideia ou sua opinião, ou o que parece, ou o que o doutor fulano disse acerca do espinho na carne de Paulo. Invariavelmente confortam os enfermos com a mensagem de que Paulo era doente e orou 3 vezes para ser curado, e Deus não achou bom curá-lo. Mas antes disse a Paulo que sua graça lhe bastava. Portanto, devemos, como Paulo, suportar nosso espinho de enfermidade fiel e pacientemente para a glória de Deus. A Bíblia não diz coisa alguma acerca de Paulo estar enfermo, de ele orar para ser curado, nem que Deus o obrigou a permanecer enfermo. Em vez dessas coisas que a Bíblia não diz, é isso que a Bíblia realmente diz. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, não uma doença, mas, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me ensoberbecesse. Acerca do qual, mensageiro de Satanás, 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Paulo não afirma ter orado 3 vezes para ser curado. E Deus disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não diz: não, Paulo, quero que fiques enfermo. Terceiro, agora queremos considerar a terceira pergunta, cuja resposta é tão clara quanto as 2 primeiras. Por que o mensageiro de Satanás foi enviado para esbofetear a Paulo? Resposta: para que ele não se exaltasse pelas excelências, abundância das revelações. É por causa da excelência ou abundância das revelações que os enfermos hoje em dia devem ser ensinados a considerar sua enfermidade como um espinho que deve permanecer para que não se engrandeçam demais. Creio que a razão do espinho de Paulo certamente exclui a maioria das outras pessoas. Ao menos, não temos o direito bíblico de declarar que nossa enfermidade seja um espinho, como o de Paulo, se não recebemos também como ele tão grande abundância de revelações que precisamos de algo para não nos ensoberbecermos. Se dissermos que temos um espinho, então temos de concordar com o resto das Escrituras acerca do espinho de Paulo. Paulo gloriava-se em todas as bofetadas que sofria às mãos do mensageiro de Satanás.
Mas se as bofetadas eram enfermidade, e se sofremos enfermidade, como dizem que ele sofreu, por que não nos gloriamos em nossa enfermidade, em vez de tentar ficarmos livres dela? Se nos gloriamos em nosso espinho, não devemos ir ao melhor cirurgião para remover o espinho. Consideremos as escrituras que se citam para provar que o espinho de Paulo era uma espécie de enfermidade, usando a Exhaustive Concordance do Dr. James Strong como guia. A. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas. 2 Coríntios 12, 9. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. 2 Coríntios 12, 10. Vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho estando em fraqueza da carne. Gálatas 4:13. Estava convosco em fraqueza. 1 Coríntios 2:3. A presença do corpo é fraca. 2 Coríntios 10:10. A minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Essa palavra fraqueza é traduzida da mesma palavra grega que Paulo usa em Romanos 8:26, quando diz: da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós. É também a mesma palavra usada em Hebreus 11:34, quando fala dos profetas que da fraqueza tiraram forças, e se encontra em 2 Coríntios 13:4 para exprimir a maneira como foi Cristo crucificado, porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus. A palavra fraco ou fraqueza, usada nessas escrituras, é a mesma palavra usada em 2 Coríntios 12:10, quando Paulo disse: porque quando estou fraco, então sou forte. Se a palavra fraco quisesse dizer enfermo, então a palavra forte significaria logicamente que estava bom de saúde. Essas palavras traduzidas fraqueza ou fraco acerca da vida de Paulo nunca foram usadas para dar ideia de enfermidade ou alguma doença dos olhos. Observemos o uso da palavra fraqueza, que é traduzida da mesma palavra e raiz citada acima, como usada nas seguintes escrituras. Substituamos cada vez a palavra enfermidade ou doença e veremos que não se encaixa. Romanos 4:19, Romanos 8:3, Romanos 14:2, 21, 1 Coríntios 8:9, 1 Coríntios 9:22, 1 Coríntios 15:43, 2 Coríntios 13:4, Hebreus 5:2, Hebreus 7:28. Em várias dessas escrituras, a palavra fraqueza se contrasta com poder ou força, sem qualquer ideia de fraqueza resultante de doença. Quando Paulo fala da sua fraqueza diante da igreja, ele exprime a sua insignificância no seu próprio poder, confiando inteiramente no Espírito e no poder de Deus, para que a fé dos coríntios não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus, conforme 1 Coríntios 2:5. B. Não rejeitastes nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne. Gálatas 4:14. A palavra tentação, que é interpretada para significar uma espécie de doença, é traduzida da mesma palavra grega usada para exprimir o desafio de Satanás a Cristo no deserto, acabando o diabo toda a tentação. Lucas 4:13. E usada por Jesus quando disse: orai para que não entreis em tentação. Lucas 22:40. Nenhuma nem outra dessas palavras tem qualquer referência à enfermidade ou à doença de qualquer espécie. C. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Gálatas 6:11. Ensina-se que Paulo era quase cego, a ponto de precisar escrever letras grandes, mas consideremos os seguintes fatos. Primeiro, a palavra letra que Paulo empregou é traduzida da mesma palavra grega usada em 2 Coríntios 3:6. A letra mata e o espírito vivifica. Isso certamente não se refere a uma letra do alfabeto.
Segundo, a palavra grandes, usada no português em Gálatas 6:11, é traduzida de uma palavra grega que significa uma forma quantitativa, quanto, segundo o Dr. James Strong. E mais, essa palavra grande, traduzida do grego, não é a mesma que se usa para exprimir tamanho em Lucas 22:12, ao falar de um grande cenáculo. A palavra grande, em Lucas, é traduzida da palavra grega megas, que significa simplesmente grande em tamanho. Mas a carta de Paulo, Gálatas 6:11, era grande em quantidade. Uma letra do alfabeto pode ser grande em tamanho, mas não em quantidade. Terceiro, sem dúvida, Paulo fala de sua epístola ser grande em quantidade, simplesmente porque não era seu costume escrever com sua própria mão. Vede que carta vos escrevi de minha própria mão. Gálatas 6:11. D. Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os vossos olhos e mos daríeis. Gálatas 4:15. Muitos crentes acham que esta escritura é mais uma prova de que os olhos de Paulo eram tão doentes, talvez com a doença do Oriente, oftalmia, que o povo estava disposto a dar-lhe os próprios olhos para substituírem seus olhos doentes. Mas parece-me somente presunção basear uma suposição de que Paulo tinha uma doença dos olhos sobre tal escritura. Não há dúvida alguma de que a expressão dos Gálatas era simplesmente uma demonstração de carinho e amor para com o ministério fiel de Paulo. Na reunião de despedida, quando encerramos as 13 semanas gloriosas da campanha em Kingston, Jamaica, durante a qual mais de 100 surdos-mudos e mais de 90 pessoas inteiramente cegas foram curadas, um dos amados pastores jamaicanos, em suas palavras de despedida, disse-nos: "Irmão Osborne, nosso povo o ama. Estão louvando a Deus por sua vinda aqui. E querem que saiba que cortariam o braço direito e o dariam a você se fosse possível." Essa expressão de devoção certamente não era prova de que eu tivesse um câncer no meu braço direito. Depois de examinar as escrituras principais, que muitas pessoas consideram como prova de que Paulo era doente ou que sofria de uma doença dos olhos, vemos que precisamos somente de alguns minutos de estudo para descobrir que essas escrituras não provam o que se ensina tradicionalmente acerca delas. A doença alegada de Paulo contradiria tão grande parte da verdade bíblica. Consideremos o próximo capítulo, Fatos para meditar sobre o espinho na carne de Paulo.